E aí, pessoal? Num clique no ar. Hoje vamos falar sobre as emoções da obesidade. Sou Rita de Fátima, psicóloga clínica cognitivo-comportamental. Trabalho com relaxamento, administração do estresse, obesidade e ansiedade. Então, hoje o nosso tópico é a obesidade. A maioria das pessoas acha que a obesidade ou emagrecimento não estão relacionados com fatores emocionais. No entanto, o excesso de peso geralmente está associado a episódios de ansiedade, estresse, insegurança, baixa autoestima, depressão, dificuldades sexuais ou afetivas, problemas de relacionamento e compulsão alimentar, que podem levar tanto ao aumento de peso quanto a impedir que a pessoa emagreça. Muitas pessoas, mesmo bem orientadas por profissionais competentes, com dietas personalizadas, comem exageradamente de forma irracional. São levadas então pela emoção e despreparadas para a orientação nutricional, porque muitas vezes o problema é de origem emocional e não apenas orgânico. Resultado: voltam a engordar quando a dificuldade emocional não foi resolvida e passam a evitar sair de casa, por exemplo. Diminuem reuniões sociais, recreativas e atividade física em geral. O alimento cresce em importância e passa a ser muitas vezes a única forma de prazer dessas pessoas. Pronto, criou-se o vínculo ansiedade-comida. Elas então comem demais e, consequentemente, engordam porque estão ansiosas, nervosas, preocupadas, tristes ou apreensivas, ou seja, têm problemas pessoais, sentimentais ou profissionais os quais têm dificuldade em resolver. Ao comer, obtém um alívio temporário da ansiedade, que, não sendo resolvida, retorna fortalecida pela culpa, pela sensação de fracasso e de descontrole. É estabelecido um vínculo irracional entre ansiedade e comida, que passa a ser vista como solução para seus problemas. O comer, que antes era movido pela fome, passa a ser ativado pela ansiedade. Come-se muito mais e a sensação de insatisfação permanece. É o caso daqueles que sem fome beliscam o dia todo, comem após o jantar até se empanturrarem ou levantam-se de madrugada para fazer uma boquinha. Como escapar deste círculo vicioso? O controle do impulso de comer é conseguido tornando conscientes para a pessoa aspectos até então automáticos. Para que haja o descondicionamento deste hábito, ele deverá ser decomposto em etapas. O objetivo deve ser levar a pessoa a raciocinar dentro deste processo e não após. Aprender a perceber, identificar e lidar com as emoções que levam ao impulso de comer deve ser tão importante quanto uma alimentação saudável e a prática de exercícios físicos. Lembrando que a pessoa gorda sofre todo tipo de discriminação social e pessoal. Para começar, já tem de enfrentar de cara a rejeição por ser gorda ou ter se tornado gorda, como se fosse culpa dele. Algumas chegam a desenvolver ansiedade social, outras se tornam ansiosas e deprimidas. Controlar o impulso de comer é adquirir a capacidade de escolha de formas de comportamentos alternativos ao comportamento de comer. Não é ficar sem comer, mas desenvolver a capacidade de escolha. Você pode seguir ou não o impulso. Escolherá entre uma gratificação imediata, comer, ou uma recompensa a médio prazo, emagrecer, se tornar saudável. O autocontrole do impulso de comer busca desenvolver a resistência à tentação e a persistência frente ao problema. Se é a comida que está controlando a pessoa, então a pessoa assume o controle da comida e emagrece. Uma pessoa torna-se gorda porque tem dificuldades ou tem dificuldade porque é gorda, não importa. Na prática, se ela sofre, então precisa ser tratada. Para isso, é necessário desvincular a ansiedade e outros fatores emocionais do ato de comer. Trabalhar as habilidades sociais não desenvolvidas e que certamente contribuíram para um comportamento de isolamento que muitas pessoas gordas infelizmente apresentam. Trabalhar a ansiedade, na maioria das vezes, causa e efeito simultaneamente do ato de comer desadaptado.
Identificar a existência da compulsão alimentar, grande vilã das orientações alimentares, quando a pessoa narra uma urgência irresistível para comer. Trabalhar as dificuldades da pessoa que não podem ser resolvidas pela comida. Resgatar a conexão fome-saciedade, sem esquecer que por trás da obesidade e do sobrepeso podem existir ganhos secundários que impedem o emagrecimento. Lembre-se, não se modifica seu peso de forma permanente se não modificar o seu comportamento alimentar, a sua relação com a comida. Fica a dica. Curta este podcast, inscreva-se, ative o sininho. Quer salvar para ouvir depois? Fique à vontade. Mas lembre de compartilhar. Um abraço.